Já estamos de volta aqui com o nosso cotidiano, no programa que leva informação e diversidade. Oi, o cotidiano? Achei que era esquerda, tô indo embora. Mentira, é cotidiano sim, meu querido. Tamo aqui, tudo bom? Engane em mim que você vai ver só, meu filho. Minha vingança será plena. Para. Olha, gente, vamos parar agora e falar uma coisa séria pra vocês. Eu, na verdade, tive a honra de fazer a entrevista, mas o Júlio Lopes, deputado federal do PP, do Partido Progressista, veio até o Rio de Janeiro, visitou as instalações da rede NGT Televisão e ele bateu um papo comigo, conversou um pouquinho, inclusive de assuntos da época em que ele era secretário de transporte aqui do estado do Rio de Janeiro. Hoje ele está lá como deputado federal, trabalhando também em prol do Brasil, né? A gente sabe que quando tem político que é ruim, tem político que é bom. Tem gente que luta pelo povo, tem gente que não luta. O Júlio deu para perceber, ele falou claramente assuntos variados e toda a luta dele em prol da sociedade. Que sozinho também uma andorinha não faz verão, né? Verdade. E aí você vai ter aí um pouquinho do que é a história do nosso nobre deputado que veio aqui, visitou as instalações da MGT Rio, ele que é carioca, é pai. Ele, inclusive, vai falar na entrevista, na abertura, vocês vão ver que o time que ele torce... Ah, é verdade? Foi uma coisa bem gostosa, Legal. bem descontraído. Não foi um bate-papo, isso é eminentemente político, não. Ele bateu um papo mais na língua do povo, que é a nossa língua aqui do nosso cotidiano. E você acompanha agora com exclusividade esse bate-papo que eu tive com o deputado federal, Júlio Lopes. Põe no ar. Recebemos no estúdio da Rede Nova Geração de Televisão, direto dos estúdios do Rio de Janeiro, a presença honrosa aqui do deputado federal do PP, Partido Progressista, Júlio Lopes, carioca, no 4º mandato já na gestão do deputado. Muito prazer, muito obrigado por ter vindo aqui aos nossos estúdios, deputado. Eu é que agradeço, João, uma honra para mim estar aqui na NGT, é uma alegria, tenho uma admiração grande pelo trabalho que o Manuel tem feito e tenho certeza que vocês começam uma trajetória de muito êxito aqui na cidade do Rio de Janeiro. Que bom, muito obrigado. Deputado, o senhor é carioca, rubro-negro, né? Sabemos Portelense. disso. Portelense. Hoje pai de 2 filhos. Isso. E já foi secretário estadual do transporte no Rio de Janeiro. No ano de 2011 foi feita a elaboração e a criação do teleférico no Complexo do Alemão, um meio de transporte hoje que facilita ali na comunidade. Como é que foi a implantação? O senhor participou ativamente desta operação? Na verdade, nós estivemos com o governador em Bogotá e aí vimos a maravilha da revolução de mobilidade que foi feita em Bogotá, primeiramente com o Transmilênio, que era o BRT. E aí trouxemos a ideia do BRT para o prefeito, que acabou implementando e virou essa maravilha que é os corredores BRT da cidade do Rio de Janeiro. Verdade. Maravilha que são, né? Os corredores do BRT do Rio de Janeiro. E nós também visitamos lá os teleféricos que foram colocados à disposição da população para mudar aquela realidade. E nós precisávamos muito de um ícone no Alemão, porque nós havíamos pacificado aquela área, quer dizer, o governador havia pacificado a área do Alemão, e precisava de uma transformação, de algo que de verdade mudasse aquele cenário. Aquilo era uma comunidade onde não se podia entrar, e aí o governador queria que as pessoas pudessem passar por sobre o Alemão para ver e viver aquela experiência. E, de fato, o teleférico do Alemão acabou se transformando num grande ativo do turismo do Rio de Janeiro. Exatamente. Ele hoje atrai tantos visitantes quanto o Pão de Açúcar, o próprio Cristo Redentor, é uma atividade de muito sucesso. E, graças a Deus, a comunidade também vivenciou essa experiência de poder ter outro patamar de mobilidade, mudando totalmente aquela característica daquela região. Maravilha. E em prol ainda do transporte, o senhor trabalhou em prol do transporte aqui no Rio de Janeiro, também teve a implantação do sistema do bilhete único. A população teve aí então uma economia maior em relação à mobilidade, indo municipal e intermunicipal também, né? O bilhete único tinha sido implantado em São Paulo, no âmbito da cidade de São Paulo. E o governador Sérgio Cabral queria alguma coisa que pudesse pegar todos os municípios da grande região metropolitana. E o bilhete único do Rio, então, foi o primeiro bilhete único de região metropolitana no país, com distâncias que passam longe de 40 quilômetros, e isso permitiu efetivamente uma mudança muito grande da empregabilidade aqui no Rio. O Rio passou a ter um crescimento do emprego formal maior do que o estado de São Paulo e maior do que todos os estados da federação, em função exatamente do bilhete único, porque ele mudou a realidade das pessoas poderem ter acesso ao emprego formal. Certo. E diminuiu o custo para os empresários. Na realidade, o que nós fizemos com o bilhete único? O bilhete único ele desonerou o empresário, que antigamente pagava a íntegra da passagem e que passou a pagar somente a partir de R$ 5,50. Então,
aquilo transformou a possibilidade do emprego formal no Rio e foi muito importante. E hoje a gente tem uma realidade também na cidade do Rio de Janeiro, que é o ônibus com 2 catracas, que você facilita o embarque também dos passageiros. Isso também é uma comodidade e uma praticidade aqui do Rio, né? Tenho visto, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. O Rio, enfim, obviamente precisa ainda muito se desenvolver na área da mobilidade, na área do transporte, mas eu não tenho dúvida de que o governador Sérgio Cabral e nós deixamos uma contribuição importante. No Rio haviam 10 trens com ar-condicionado e nós deixamos uma realidade de 160 novos trens, enfim, toda a frota da Supervia foi trocada, a frota do metrô foi ampliada em 70%, novas estações de metrô também foram construídas, nós tivemos a honra e o prazer de construir a estação de Ipanema, que foi uma estação importantíssima para toda a zona sul do Rio e para a mobilidade na cidade. Enfim, foram muitas conquistas, a estação Cidade Nova, a estação na Tijuca, que era também um desejo grande da sociedade do Rio de Janeiro, mas, claro, muitos avanços ainda precisam ser feitos. A frota do Rio hoje é uma das frotas mais novas do país e nós deixamos esse legado e estamos continuando a trabalhar lá na Câmara Federal para dar contribuições sucessivas aí a essa área do transporte e da qualidade de vida. E o deputado não fica só na área do transporte, o senhor também teve participação, foi criador da lei do inquilinato. Como é que significa? O que essa lei beneficia e a quem? Na realidade, a gente fez uma adaptação importante agora, recente, para que as pessoas possam usar o seu crédito consignado para também alugar imóvel, porque a gente sabe da dificuldade das pessoas de conseguirem fiador, de conseguirem carta de fiança, e aí trabalhamos para poder enfim, o empregado que está numa companhia, ele faz o contrato direto e dá o seu salário como consignado. E isso permite realmente uma facilidade maior na aquisição do aluguel e uma qualidade de vida melhor também, diminuir a ansiedade de ter que ter um avalista, de ter que ter um fiador. É verdade. 4 anos já como deputado, quais foram os trabalhos... 4 anos não, 4 mandatos. 4 mandatos, perdão, 4 mandatos. E nesses 4 mandatos, como é que o senhor enxerga a sua entrada? Como que o senhor pegou ali a situação e hoje... Quais são os objetivos e o que já foi alcançado? Olha, eu acho que a sociedade clama, na realidade, por uma despolitização. As pessoas querem pessoas que não participem da atividade política. E isso, eu quero dizer aqui com toda clareza, não é um bom entendimento, porque é importante a experiência parlamentar. As pessoas precisam praticar um aprendizado ao chegar na Câmara, porque aquilo tem toda uma dinâmica, tem todo um processo especial e que precisa ser aprendido. E ao longo desses 4 anos eu venho aprendendo e me dedicando a exatamente avançar um pouco na técnica legislativa e conhecer um pouco mais. Eu queria terminar te dizendo o seguinte, nós agora estamos com uma proposta que eu acho que é muito importante, porque nós temos no Brasil uma situação de assistencialismo que é inaceitável. Eu já tive a oportunidade de comentar com o Manuel, que é um empresário, um empreendedor. Nós não podemos continuar dando ao nosso povo o peixe sem ensiná-lo a pescar. Essa pátria que se pretende uma pátria educadora, na realidade é uma pátria assistencialista. Nós investimos 110 bilhões no ano passado em assistencialismo e apenas 87 bilhões no Ministério da Educação e contingenciamos uma grande parte disso. Então nós precisamos trocar essa realidade. O Ronald Reagan dizia uma coisa que eu queria muito que você que está nos ouvindo, que você que está participando desse programa, soubesse. O sucesso de um programa social não se mede pela quantidade de pessoas que entram nele. O sucesso de um programa social se mede pela quantidade de pessoas que têm a capacidade de deixá-lo. Porque a capacidade do país de resgatar as pessoas para o emprego formal e para a vida em sociedade é que caracteriza o sucesso. E nós precisamos dialogar isso com o Brasil. A gente precisa fazer esse país avançar nessa perspectiva nova. Então eu estou fazendo o CPF agora a chave da identificação cidadã do Brasil e só permitindo que os cidadãos recebam subsídio se tiverem o CPF e se isso for controlado por toda a sociedade. Porque a sociedade precisa e deve fiscalizar essa grande fonte de recursos que é o assistencialismo no Brasil. Nós conversamos hoje com o deputado federal Júlio Lopes. Muito obrigado pela presença, deputado. Eu que te agradeço, João. Uma honra para mim. Obrigado e até a próxima. A vocês de casa, desde já, muito obrigado pelo carinho durante essa semana. Eu tô tomei um remédio agora aqui, tá meio grogueado já. Mas assim, eu ia falar?
O docinho, o docinho. Ah, é o fim do programa? É o fim do programa. É o fim do Obrigado programa. a todos que estiveram com a gente. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, dessa semana inteira. Segunda-feira volta ao programa. Espera, deixa eu pagar isso aqui, menino. Ai, eu quero ir pra feira. Olha, eu já acabando aqui o programa, eu vou lá pra feira, porque ela está na feira, Maria Bethânia. Hoje tem show do Eduardo Reis, tem Alex Brasileiro, tem muita atração boa na feira, R$10. Vamos pra lá, vamos bagunçar. Se for pra feira, vai me ver. Vamos lá trocar uma ideia, tomar uma cachaçinha pra esquentar esse frio e espantar o... Que hoje é dia dos namorados, a gente vai aproveitar muito. A você que namora, parabéns. Obrigado. A você que tá procurando, hashtag procura seu namoro. Desencalha. Desencalha, tio. Boa sorte. Boa sorte. Se você tá solteiro é porque não Vai numa veio pra quermesse, tu. na barraca do beijo. Ai, vou fazer. E assim que não vai ser a primeira pessoa da fila. Que eu vou pagar 10 mil pessoas pra me sacanagem. Não, mas vamos curtir a vida, que solteiro é bom. É E a ótimo. gente volta segunda-feira. A gente volta, se ele estiver bem vivo. A gente volta segunda-feira. Ai, para! Tchau, pessoal, juízo! Fique agora com Fala Brasil. Ó. Galera! Tchau.